Existem vários pontos que a gente vai conversar em sequência, mas primeiro ponto eu vou tratar de um ponto um pouco mais pessoal. Primeira coisa, quando você vai fazer um estímulo de pornografia, você mexe em uma circuitaria neural onde você consegue ter o prazer sem a necessidade de um esforço. Então você consegue a recompensa a qualquer custo. É a mesma coisa que, infelizmente, o iFood faz com a gente. Você não precisa se esforçar para você ter uma comida. Se você quer um bolo, você não precisa pegar os ingredientes, pensar, preparar, botar no forno, esperar e tá pronto para você comer. Em 2 minutos você escolhe a loja, você paga e em menos de 1 hora tá dentro da sua casa. Então o que a pornografia faz? Ela retroalimenta um sistema aqui. Eu consigo ter o que eu quero sem esforço algum. Eu consigo ter um prazer imediato sem eu precisar me esforçar para chegar naquilo. Qual que é o problema disso? A gente cria uma sociedade, infelizmente o que eu vou falar é forte, mas fraca. Por quê? Porque a vida ela não vai acontecer dessa forma. A tecnologia ela vem para facilitar muita coisa, só que é uma faca de 2 gumes. Se você não souber como utilizar, ela pode mais te atrapalhar do que te ajudar. E quando a gente fala da pornografia, é a alimentação desse prazer a qualquer custo faz com que quando você vai botar esse espelho na sua vida, você vai querer que isso inconscientemente aconteça da mesma forma. Que você consiga o sucesso sem você se esforçar da maneira que você deveria se esforçar, que você consiga ter uma estabilidade financeira sem a dedicação que você deveria ter, que você consiga alcançar um patamar profissional sem o devido esforço. Então você sempre vai ficar esperando que coisas externas aconteçam, que oportunidades milagrosas apareçam à sua frente para com que a sua hora chegue. Você não vai arregaçar as mangas para fazer as coisas acontecerem. Então você vicia o seu cérebro em atalhos. Então isso dá oportunidade para outras áreas estarem avançando na sua vida. A pílula mágica que vai te tirar da procrastinação. O suco que vai fazer com que você ganhe 20 quilos de massa muscular em 3 meses. O segredo que vai fazer a sua carreira deslanchar em menos de 1 mês. Então, todos esses gatilhos que são usados são retroalimentados porque em algum momento você nutriu esse hábito dentro da sua mente. Isso te dá a esperança que realmente existe algum ponto de virada que vai fazer você dar um 180 na sua vida mudar. Só que isso não existe. Então, isso é alimentado porque existem pessoas que sustentam esse ambiente. E a pornografia é a área que mais vai sustentar isso. Por quê? É um prazer que você não precisa se esforçar. Você não precisa querer ter a coragem de falar com alguém. Você não precisa querer ter a coragem de desenvolver uma conversa, de ter um vínculo a partir disso, ter momentos onde você vai avançando até chegar num ato onde vocês têm um nível de intimidade para vocês estarem desfrutando de algum tipo de prazer. Então, a qualquer custo e sem esforço nenhum, você consegue ter um prazer e, infelizmente, isso vai fazendo com que você crie um modelo mental que você vai se fragilizar cada vez mais. E vamos lá. Eu acredito que todo mundo aqui, eu já consumi pornografia, o Sérgio já consumiu, acho que todos os homens passam. Mulher, eu não sou mulher para saber, mas acredito que com as mulheres aconteça de uma forma parecida, né? A gente entra ali na puberdade, adolescência, e aí os hormônios começam a aflorar e você quer ter aquele tipo de experiência e busca. Antigamente, na minha época, era revistas, Emanuele, sábado à noite. Mano, antigamente era bem mais difícil, né? A gente não tinha o acesso, eu não tinha internet em casa. Então eu tinha que esperar o sábado à noite, 2 da manhã, pra ver o filme que passava na Band, meu pai no quarto, minha mãe no quarto e eu dormia na sala. E aí eu, mano, metia o cobertor aqui, ficava assim, né, com o cobertor e esperava lá aparecer alguma coisinha pra dar estimulado. Então era bem mais difícil. Hoje tá muito mais acessível. E essa questão da progressão, por exemplo, o cara começa assistindo um vídeo normal, fica excitado. Depois de um tempo, ele vai ter que assistir um vídeo talvez um pouco mais pesado, porque aquele vídeo anterior não estimula mais ele. Aí ele vai começar a fazer buscas bem da ilusão, sabe? E vai chegar num nível que para ele ter prazer, ele vai precisar ver umas coisas que ele não teria coragem de contar em público. Eu acredito que dificilmente a pessoa teria coragem de contar a pesquisa que ela faz ali. Isso de alguma forma é uma modificação no nosso cérebro. O que acontece nessa questão desse sistema de recompensa que faz com que a pessoa precise de recompensas cada vez maiores para obter aquele prazer? A gente precisa falar de um hormônio cerebral chamado neurotransmissor, que é a dopamina. Toda vez que você faz o estímulo de dopamina muito intenso, o seu cérebro ele vai querer cada vez mais intensidade daquele sistema. Então toda vez que você faz uma recompensa, o seu cérebro ele fica
bem, ele se sente bem a partir daquele estímulo, só que o próximo estímulo, para gerar a mesma sensação, ele vai querer mais. Isso vai fazendo com que, se você vai retroalimentando essa necessidade que o seu cérebro está te pedindo, você vai criando o que chama de resistência dopaminérgica, onde uma concentração de dopamina faz um certo tipo de estímulo. Depois, você precisa de duas concentrações para fazer o mesmo estímulo. Então, cada vez você vai precisar de mais e mais de estímulo para gerar aquela sensação que você tinha no início. Então, no início, você muitas das vezes nem buscou pornografia. Você se descobriu na puberdade, às vezes foi realmente fuçando junto com o seu órgão sexual e conseguiu chegar no ato do gozo e sentiu algo que você fala que nunca foi igual durante toda a minha vida o que eu senti da primeira vez, porque foi uma descoberta. Nossa, é pior que é verdade. Véio. E aí depois você sempre vai querer buscar essa sensação novamente. E para buscar essa sensação, você vai ter que aumentar as intensidades. Seja buscando a pornografia, seja aumentando a intensidade dos níveis, até chegar muitas das vezes a coisa, igual você falou, coisas que você não vai querer se orgulhar de falar em público, porque são coisas extremamente pesadas e, vamos botar assim, da ilusão de verdade. Qual que é a questão através disso? Você vai viciando o seu sistema em coisas que realmente não existem. Você pode buscar qualquer podcast de uma atriz pornô, de um ator pornô. Todos vão falar que não são prazerosos os atos que eles fazem. É tudo uma simulação para gerar um ambiente cada vez mais intenso de prazer. Só que é um ambiente extremamente forjado. Então, eu falo que o primeiro estímulo que você deveria fazer para você se conscientizar da pornografia é tentar entender o que tem por trás de todo o processo cenográfico. Como é que a mulher se sente, como é que o homem se sente. Para você entender que aquilo ali não é real. Você precisa ter consciência daquilo. Por quê? Você ainda acha inconscientemente que aquilo tem um fundo de verdade, que o homem vai ter aquela performance, que o homem vai conseguir chegar a ficar 3 horas ali tendo um ato sexual naquele nível, naquela intensidade, só que isso não acontece. A vida real não é desse jeito, que a mulher vai ter aquele nível de prazer, vai ter aquela performance, vai chegar fazendo aquele monte de malabarismo, um monte de coisa, só que ela é uma atriz, como uma atriz de uma novela que a gente sabe que é um encenamento para a gente conseguir às vezes se engajar com aquilo. Só que você precisa ter mais consciência da pornografia, que ela mexe em mais estímulos que vão te gerar dependência se você não souber. Então o primeiro ponto é ter consciência para você entender que aquilo não é real, porque senão você sempre vai ficar querendo buscar na vida real aquilo que você vê virtualmente, e aí você sempre vai ficar às vezes decidindo que eu vou preferir a pornografia do que muitas das vezes me relacionar com alguém, porque me relacionar com alguém não tem o mesmo prazer e intensidade que a pornografia me proporciona. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.